Alô, galera que se liga na Empresário Fitness, Leonardo Alevato, editor da revista. Essa live de hoje, continuando aí, né, é o lançamento da edição 87 da revista Empresário Fitness, dentro do nosso cronograma aí de lives. Já é a segunda semana que a gente está fazendo e a gente inseriu esse lançamento da edição 87 nesse cronograma. Muito especial a edição desse mês de março, primeiramente por causa de toda essa situação da pandemia do coronavírus, né? A gente fez um trabalho muito pesado aí com os colunistas. Na verdade, os colunistas fizeram um trabalho pesado, estão fazendo um trabalho pesado. Thaís, não sai daí não, hein, Thaís? Eu quero você assistindo, divulgar essa live aí, que eu tenho uma surpresa aí para quem estiver assistindo. Aliás, eu vou pedindo assim, vou falar várias vezes aqui. Se você estiver assistindo essa live, clica nesse aviãozinho aí e encaminha para uma ou duas mulheres do mercado fitness. É isso que eu quero que você faça. Encaminha para assistir essa live agora ao vivo. Encaminha aí para uma ou duas mulheres. Para quantas mulheres você conhecer no mercado fitness? Porque eu tenho uma surpresa, uma grata surpresa para as mulheres nessa live. Então, como eu estava falando, os colunistas fizeram um trabalho bastante pesado, estão trabalhando, levando conteúdo aí para as suas audiências e ainda acharam um tempo para fazer conteúdo para a revista e informar os leitores, os assinantes da revista sobre toda essa pandemia. Tem muito artigo que fala sobre o coronavírus, sobre como passar por essa pandemia. Tem outros artigos que são assuntos normais do colunista, daquela editoria dele. Mas de qualquer maneira, essa edição está muito especial, primeiro por causa dessa coisa do coronavírus, né? Segundo, porque é uma edição, e eu deixei isso claro no editorial, daqui a pouco eu vou ler o editorial para vocês, que já tinha um planejamento dessa edição e vi essa pandemia, mas a gente não mudou o planejamento. Essa edição é dedicada às mulheres, é a edição do mês de março, é a edição do mês da mulher, e a gente tem um artigo especial falando sobre a mulher no mercado fitness. É por isso que eu estou pedindo para você encaminhar essa live aí para o máximo de mulheres que você conhecer no mercado fitness, porque eu vou ter uma surpresa aí. Eu vou falar dos artigos, eu vou falar de todos os artigos, um pouquinho de cada artigo aqui, e depois eu vou ter uma surpresa aí. Eu quero bastante mulheres assistindo aí, ok? Então, como eu estava falando, essa edição ela vem falando do coronavírus, de soluções para o coronavírus. Já vou começar a falar aqui o que tem de solução e a questão da mulher. Um artigo totalmente especial que a gente dedica às mulheres do mercado fitness, com tanta coisa que a gente ouve aí sobre preconceito, sobre mulher objeto. A gente cita isso no artigo também, e a gente vem fazendo isso aí uma homenagem, inclusive algumas mulheres do mercado que ajudaram a construir esse artigo. Então, primeiro artigo aqui que tem um destaque é o artigo Soluções para o Mercado Fitness na Pandemia. Esse artigo é um resumo das lives que a gente fez na primeira semana. Tem um resumo lá e tem um link para você receber as lives. Se você não assistiu as lives, tá lá, vai ficar nessa edição 87 o link para você cadastrar o seu e-mail. Você vai receber, você não vai receber tudo de uma vez. Você vai receber um e-mail por dia com um lote de lives desde o primeiro dia e vai continuar recebendo essa semana com as lives que vão acontecer durante essa semana. Tem um outro artigo aqui, mestre Mauro Ghiseline também. Já vou falar do artigo do Mauro Ghiseline. O professor Mauro Ghiseline está entrando aqui. O artigo que ele fala é do boom das aulas online. Deixa eu achar ele aqui. O boom das aulas online. E ele fala justamente dessa questão de todo mundo estar fazendo aula online, meio sem estratégia, meio sem objetivo. Ele fala um pouquinho, dá algumas dicas aí para quem quiser melhorar essa pegada de fazer aula online. Eu já deixo até uma outra dica que a Patrícia Tótaro falou na live dela, né? Você fazer a sua aula para o seu aluno que está te olhando aí no vídeo com um quadro assim da sua casa, com interruptor, com a parede descascada. De repente não é legal. Ela sugeriu que você fizesse essa sua aula na sua academia. Vai lá na sua academia, ela está fechada ao público, mas vai lá e grava a aula na sua academia, com o ambiente da academia, liga a luz da academia, liga o som da academia, e o aluno vai sentir muito mais essa emoção. Então fica aí dado o recado da dica da Patrícia Toto e da dica do Mauro Ghiseline, nosso colunista, no artigo O Boom das Aulas Online. Tem um artigo aqui do Cristiano, vou deixar para falar daqui a pouco que o Cristiano vai entrar aí. Tem o artigo da Joana Duin. A Joana Duin trouxe 2 artigos nessa edição.
O primeiro deles falando sobre assédio moral e assédio sexual. Ela não fala sobre cases nas academias. Ela faz um apanhado jurídico, né, que é a área dela. Ela é advogada, ela faz um apanhado jurídico das consequências ou dos aspectos jurídicos do assédio moral e do assédio sexual que ainda existe. A gente sabe que infelizmente ainda existe nas academias. Mas uma coisa muito interessante, o assédio moral e o assédio sexual ele só é caracterizado se tiver uma relação de poder ou uma relação trabalhista. Então é bom ficar atento nisso daí, que nem tudo é assédio moral, nem tudo é assédio sexual. Se não for esse caso de relação trabalhista, relação de poder, entra numa outra tipificação criminal, vamos dizer assim, esse é o termo técnico. Então ela trouxe esse artigo falando do assédio moral e do assédio sexual e os aspectos jurídicos da pandemia do coronavírus. Ela não trouxe soluções, ela não está falando nesse artigo de tudo que ela tem falado aí nas lives dela, nos canais dela, o que ela está publicando, não. Ela está falando dos aspectos gerais jurídicos. Ela vai fazer uma live com a gente, hoje é segunda-feira, dia 30, dia 31, amanhã, 17 horas. Não perde essa live com a Joana Duin. Inclusive é num horário alternativo, a gente está fazendo as lives 10, 15 e 21 horas. A gente só conseguiu o horário com ela 17 horas. Então ela está abrindo essa janela para a gente. Não perde a live com a Joana Duin nessa terça-feira, dia 31, que ela vai falar um pouquinho mais profundamente do que o mercado, de como agir nessa hora de pandemia, nesse momento de pandemia e como as academias podem agir. Então não deixa de assistir. A Patrícia Tótaro, ela vem falando da conexão com o cliente através da arquitetura. Muito legal esse artigo, porque na live dela ela falou como é que a arquitetura pode ajudar, mesmo com a sua academia fechada, né? E ela falou essa questão do fundo ser a sua academia, o fundo das suas aulas online ser a sua academia, e agora ela vem falando de conexão com o seu cliente. E é interessante você fazer isso, porque tem algumas dicas ali que você pode aplicar até agora com a academia fechada. Na hora que eu li o artigo dela, eu pensei numa situação do que se fala que é a gamificação, né, no mercado. Por que você não pega os seus clientes e pedem para eles postarem fotos com uma determinada hashtag, fotos dos seus clientes, na sua academia? Bota uma hashtag lá especial, você faz essa busca e você faz alguma coisa com isso, ou publica na timeline da sua academia, ou dá um bônus para o seu aluno, mas é uma forma de você manter uma conexão com o seu cliente. A gente tem falado muito nas lives a questão do relacionamento. O mais importante nesse momento é o relacionamento que você mantém com o seu cliente, tá? Não é vender, é manter o relacionamento para chegar na hora que a coisa voltar ao normal, a venda ficar mais fácil. Então, conexão com o cliente através da arquitetura. Eu mantenho uma coluna na revista Sua Recepção, uma coluna bastante pontual, até bastante curtinha, e eu falo justamente sobre isso. Mantenha o relacionamento na pandemia. Então, você achar meios de manter o relacionamento com o seu cliente nesse momento de pandemia. Com essa questão das lives aqui na revista Empresário Fitness, eu abandonei um pouco o meu outro canal que eu tenho, que é o Vendas em Academias, mas essa semana eu vou retomar ele, colocar algum conteúdo lá e vou fazer algumas lives no canal @Vendas em Academias, onde eu vou falar justamente isso, como manter o relacionamento com o cliente nesse momento de pandemia. Eu já estou fazendo isso com alguns clientes meus de consultoria e eu vou abrir isso agora pro mercado aí, para quem quiser melhorar esse relacionamento aí, um a um, com o seu cliente, seja pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, o canal que você tiver, o importante é manter o relacionamento. O Felipe Goulart, nosso colunista, muito tempo que ele não escrevia, ele trouxe um manual de soluções práticas contra o coronavírus. Ele lançou isso gratuitamente, aí ele fez uma live e lançou isso. A gente trouxe essa live para um artigo que ele escreveu, um pequeno artigo, apresentando o e-book dele, o manual, e tem o vídeo dele lá também. E olha, esse manual dele está virando um manual oficial do Conselho Regional de Educação Física da primeira região. Vai ser um manual oficial para o mercado ajudar o mercado a passar por essa pandemia. Então, tá lá, já você pode ter em primeira mão, tá lá, é só clicar para baixar. Manual de soluções práticas contra o coronavírus. Como se preparar para o cenário pós-coronavírus? O Thiago Pereiras fez uma live com a gente hoje, dia 30, pela manhã, falou um pouquinho sobre isso, como você pode se preparar, falou de novo de tranquilidade, de solidariedade, você buscar informação. E ele dá um passo a passo, é legal que o artigo dele dá mais ou menos um passo a passo do que você deve fazer. Inclusive ele explica melhor a questão da sala de guerra, é um conceito que ele trouxe que utiliza muito na guerra e lá fora principalmente.
e ele falou um pouquinho na live dele hoje e está ali no artigo dele. O professor Edivaldo de Farias, nosso colunista também, ele traz o perfil de gestores líderes. E nesse momento de pandemia, a liderança, a sua liderança como gestor, como proprietário, como dono da academia, é fundamental. Ele fala de uma qualidade desse gestor líder, que é a sagacidade. Deixa eu abrir aqui para ler exatamente o que ele falou sobre a sagacidade. É um conceito, é uma qualidade que ele enxerga que o gestor que se pretende líder tem que ter. Ele fala que, na verdade, ele traz uma definição do dicionário, que sagacidade é a pessoa ter aptidão para compreender ou aprender por simples indícios. É aquela pessoa que pega as coisas assim, ó, num toque só. Ou, em outras palavras, representa a capacidade para depreender, aprender ou interpretar algo através de indicações simples. Ou seja, perceber sutilezas. Então, se você é gestor que se pretende líder, você tem que ter um pouco de sagacidade. Ele vai estar numa live com a gente na quarta-feira, dia 1º de abril, isso não é mentira, e ele vai falar um pouquinho, eu vou pedir para ele falar um pouquinho dessa sagacidade que o gestor precisa ter quando se pretende liderar uma equipe, liderar um negócio. O melhor e o pior dos mundos. O Celso Cunha vem falando sobre, ele faz um apanhado aí sobre essa questão da pandemia, ele fala alguns... Na verdade, ele dá um cenário mais positivo, né? Ele fala algumas coisas de ruim que podem acontecer, mas ele dá um cenário mais positivo. E nesse artigo dele também tem lá, no artigo você vai poder assistir a live que ele fez com a gente também, falando as ações do governo, o que o governo está fazendo para poder passar por esse momento de pandemia. Cris Santos, aqui, a Cris Santos está aqui, ela entrou, vou dar uma assinada para ela aqui. Cris Santos está estreando Mês da Mulher. A gente não podia deixar. A Cris, não sai daí. Encaminha, vou pedir para a Cris e para todo mundo, encaminha essa live para algumas mulheres. Encaminha para todo mundo. Principalmente para mulheres, que eu tenho uma surpresa daqui a pouco nessa live aqui para quem estiver assistindo ao vivo. Eu vou falar qual é a surpresa. Eu vou falar qual é a surpresa. Eu vou ler o artigo que a gente escreveu em homenagem ao Dia das Mulheres, com a participação de diversas personalidades, diversos players do mercado. A Cris Santos é uma que contribuiu, a Thaís Almeida, não sei se ela está aí ainda, mas também contribuiu. Eu vou ler aqui ao vivo para vocês. Ficou muito legal o artigo escrito com a opinião de várias profissionais da área. Então a Cris Santos está aí, ela está estreando como colunista e ela vem falando exatamente de 10 dicas para administrar pessoas nessa crise. Não deixa de ler o artigo, tem um e-book que ela está oferecendo também lá no artigo, para você poder baixar gratuitamente. Então ela já vem estreando e já vem falando como administrar pessoas na crise. Inclusive na live dela, ela falou de alguns toques, deu alguns toques, algumas dicas para você administrar à distância a sua equipe. Você tem que manter contato com a sua equipe nesse momento da pandemia. Você não pode abandonar a sua equipe. Não é só dos seus clientes que você tem que cuidar. Você tem que cuidar da sua equipe e da família da sua equipe. Ela fala isso também na live que ela fez com a gente. Lições de liderança pós-coronavírus. Vai falar pós-coronavírus, não. Vitor é o autor, Vitor Cauaús. Lições de liderança pós-coronavírus. Eu vou pedir, se você tiver, não é se você estiver gostando da live não, se você estiver gostando dos assuntos que estão na revista, dá um likezinho aí, vai subindo o coraçãozinho aí para eu ver. Gostou do artigo que eu estou falando aqui? Já sobe mais coraçãozinho aí. Então o Vitor Cauaús está falando da lições de liderança pós-coronavírus. Também fez uma live com a gente essa semana. E ele vem trazendo também, vou abrir aqui o artigo dele. Ele vem trazendo aqui, são mais de 20 artigos que tem nessa edição. Mais de 20 artigos. Ele vem falando como trabalhar a mentalidade em momentos de crise. O personal Maradona abriu uma academia há 3 meses, será complicado. Maradona, deixa eu te falar a minha visão como consultor. Eu vou falar, você encaminhar aí para algumas mulheres do mercado aí, porque eu vou fazer a leitura do artigo, que é o carro-chefe, é a capa da edição, A Mulher no Mercado Fitness. Thaís Almeida, tá por aí ainda? Se tiver, dá uma acenada. E a Cris Santos também, se tiver. Foram as duas que eu vi aí que contribuíram com o artigo. Vou ler aqui para vocês
encaminha, depois se você quiser na íntegra ler com mais atenção, a opinião dessas mulheres que ajudaram a construir esse artigo aqui e que ajudam a fazer um mercado fitness cada vez mais desenvolvido, cada vez mais de valor para o nosso público. Vou ler para vocês e depois, se quiser, já está lá disponível. Vão-se muitos anos desde a chamada Revolução Feminista. E desde então, as mulheres vêm conquistando cada vez mais espaço em diversos setores profissionais. No fitness também é assim. Voltando no tempo, talvez você consiga visualizar as imagens da Jane Fonda e do Arnold Schwarzenegger como pioneiros no mercado fitness. Mas com sua evolução, parece que existe uma tendência a se masculinizar a atuação nesse mercado. Apesar disso, muitas mulheres rompem a barreira do preconceito e conquistam seu espaço no fitness. Não só como professoras, mas também na área de gestão e consultoria, o que talvez não se pudesse imaginar há algumas poucas décadas. É o caso da Cris Santos, CEO da BrainFit e especialista em gestão de pessoas no mercado fitness, que vê desigualdades em todos os setores, não apenas no fitness. As mulheres precisam trabalhar o dobro para serem reconhecidas em par de igualdade, o que faz com que ganhem menos se não produzirem o dobro. Essa é uma afirmação dela. Para Eliane Gonçalves, presidente da FESTreino, Federação de Profissionais de Educação Física do Espírito Santo, e membro da Comissão de Emancipação do CREF1 no Espírito Santo, as mulheres recebem menos que os homens no mercado fitness. Com mais de 20 anos de formada e muitas vezes atuando em áreas dominadas pelos homens, ela diz que as mulheres precisam ser bem superior em todos os aspectos para conseguirem ser valorizadas. Estou falando de você agora, Eliane. Trabalho com médico, isso é uma citação da Eliane, trabalho com médico desportista e é unânime a fala que, por mais que me indiquem, os pacientes preferem treinar com homens. O fitness valoriza os homens, na opinião da Eliane. Não existe uma pesquisa de ganhos salariais no mercado fitness como algumas empresas de consultorias realizam em diversas áreas empresariais. Mas mesmo que um homem e uma mulher recebam o mesmo valor em uma mesma função, o que é garantido por lei, o simples fato dos próprios clientes talvez preferirem mais a presença masculina, tanto homens como mulheres, talvez faça com que elas tenham menos clientes de personal trainer, por exemplo. O professor e consultor Felipe Goulart não enxerga problemas com relação à diferença salarial, mas concorda que as oportunidades de trabalho para elas são menores, podendo gerar uma renda menor quando comparado à atuação dos homens. Entretanto, ele diz, cargos de liderança são mais abertos para mulheres do que para homens no mercado fitness, quando em comparação com outros mercados. Nesse sentido, a Thaís Almeida, que é a criadora da revista Empresário Fitness, não considera que homens possuam cargos privilegiados. Segundo ela, uma situação curiosa é que existem mais homens como proprietários de academias e mulheres com cargos de direção por serem esposas dos proprietários. Ou seja, é comum que mulheres ingressem nesse mundo acompanhando seus esposos, segundo ela. Thaís conta que quando ingressou no mercado fitness, as mulheres eram realmente minoria, mas ele vem sendo ocupado de forma crescente por elas. Apesar disso, por ser um local predominantemente masculino, o acesso das mulheres é mais lento e trabalhoso. Isso é reflexo, segundo ela, não somente da conscientização referente à igualdade de gêneros, mas também porque, aos poucos, as mulheres foram cavando o seu lugar a sol. E olha que a Thaís cavou. Hoje ela mantém um canal sobre empreendedorismo, não somente voltado para o mercado fitness, atingindo também diversos outros segmentos. Mas ela não se afastou totalmente do nosso mercado, onde cresceu e se desenvolveu. Hoje ela também mantém a escola online Gestão Fitness, com cursos voltados para gestores e empresários fitness. Em relação à quantidade de vagas para mulheres no mercado fitness, Thaís Almeida relata que as proprietárias de academias ainda estão em número menor. Porém, observam-se mais mulheres em cargos de vendas porque elas possuem características que são mais bem aplicadas ao contato com pessoas. Ela diz que o interessante é que ela vê que cada vez mais mulheres como gerentes de academias, e isso é muito bom, porque mostra que estão avançando na hierarquia, o que não era tão comum quando ela começou há 18 anos atrás. Na verdade, ela começou no fitness da Thaís Almeida junto com a revista Empresário Fitness.
Nossa colunista Cibele Novelli não enxerga desvantagens em ser mulher no mercado fitness, apesar de enxergar desigualdade de funções. Ao meu ver, ela diz, existe sim, mas não se limita ao fato de sermos de sexos diferentes, e sim por uma questão fisiológica, isto é, habilidades ou capacidades específicas diferentes. Muitas atividades são facilmente desempenhadas por homens e outras por mulheres, ela diz. É uma visão interessante e diferenciada, que parece ser corroborada pela Andrea Lucas. A Andrea Lucas é uma profissional de educação física, atuante, e também atuante que ela ministra aulas na academia dela, e é gestora da academia Estúdio Fitness, que fica na cidade de Casimiro de Abreu, no interior do Rio de Janeiro. Podemos até ser melhores que muitos homens que se dizem fortes nos músculos, mas extremamente fracos na inteligência. Olha aí, a mulher falando dos homens. Mas segundo ela, as mulheres precisam fazer a sua parte, buscando cada vez mais conhecimento, especializações e capacidade técnica. Ela afirma ainda, né, Andréia, o fato de ser mulher ainda é sinônimo de incompetência para alguns. E ela continua, capacidade é independente do sexo. Somos tão capazes quanto os homens. Ela como mulher, está falando isso. Não há dúvidas em relação a isso. A capacitação que homens e mulheres recebem é a mesma na faculdade e nos cursos de especialização. Competências para além da técnica é que podem determinar quem vai mais longe. E uma dessas competências, sem dúvida, é que a mulher tende a ser mais multitarefas do que o homem. Quem não pode discordar disso é a arquiteta Patrícia Tótaro, nossa colunista, que desenvolve uma série de projetos além dos projetos de arquitetura. A mulher é multitarefas por características próprias. Com isso, ela diz, né? Com isso, acaba assumindo várias funções ao mesmo tempo e muitas vezes deixa de lado algum tempo para si mesma. Mas entendo que isso é uma questão que a própria mulher deve resolver, aprendendo a dizer não quando for necessário. Para a Noara Poser, também nossa colunista e consultora na área de atendimento e vendas para academias, os desafios da mulher no mercado fitness são iguais às de qualquer outra carreira. Desafios são atrelados a qualquer carreira, ela diz. Acostumada a vencer as objeções dos clientes, a Noara enxerga que estar em uma posição menos privilegiada talvez seja resultado da falta de resiliência de muitos profissionais, homens ou mulheres, que encontram desafios na carreira que não são enfrentados. Ela afirma que estar sempre com a energia em alta não é fácil em qualquer mercado, mas os desafios fazem a gente encontrar forças. Ela fala isso. O mercado fitness é bastante competitivo e, como em todos os mercados, a mulher tem dificuldade em se inserir nele. Quem afirma isso é Felipe Goulart, que também é diretor do CREF 1. Ele é um fugiu o nome. Ele é um dos diretores do CREF 1. Conselheiros do CREF 1. Além de competir com seus pares, a mulher acaba competindo com as próprias clientes das academias. Olha que interessante. Porque muitas vezes as clientes preferem ser atendidas por profissionais do sexo masculino e isso acaba sendo um entrave para a sua contratação. Se você quiser fazer alguma observação sobre o que eu estou lendo aqui do artigo, deixa aí nos comentários. O Felipe Goulart afirma ainda que, infelizmente, o mercado fitness ainda trabalha muito a imagem do corpo da mulher. Quando você trabalha em cima da imagem, ele diz, as pessoas não vão valorizar o seu conteúdo. Olha aí que coisa interessante, um homem com essa visão, né, um profissional homem com essa visão. Pensa você, homem ou mulher, que trata muito do seu corpo, expõe muito o seu corpo, se as pessoas vão valorizar mais o seu corpo ou o seu conteúdo. É uma pena que o mercado fitness ainda se comporte dessa maneira quando tanto se fala em dissociar a imagem da mulher da imagem de um objeto, como durante muito tempo foi pregado no mundo todo. Infelizmente, a questão do assédio, tanto moral como sexual, é uma realidade nos ambientes fitness. A Cibele Novelli ainda pontua assim, infelizmente, eventualmente, sofremos assédio. Ela falou. A advogada Joana Luiz, entretanto, ressalta que o assédio só se caracteriza quando há uma relação de trabalho entre as partes e as ações devem se dar durante um certo período e de forma reiterada para que se configure o assédio moral. Para se caracterizar o assédio sexual, ela diz, deve-se apresentar algumas características específicas, como, por exemplo, conseguir promoções no emprego, manutenção do emprego, forçar a vítima a ceder por medo, ameaçar destruir a imagem da vítima, entre outros. Mas o horizonte é promissor. Inicialmente, é preciso entender que a qualificação profissional
independe de gênero, na opinião de Eliane Gonçalves. A sociedade precisa compreender que o conhecimento é construído a partir de uma busca do ser humano. Completa ela, né? Cris Santos acredita que o mercado fitness em relação à mulher está mudando, mas ela acredita que as próprias mulheres precisam mostrar suas competências, principalmente empreendedoras, e ainda precisam se mostrar e acreditar mais em si mesmas sem esperar reconhecimento. O mercado fitness é apenas um reflexo do que acontece em outros mercados, segundo a Thaís Almeida. Aumentar a participação da mulher é um desafio atual e isso vem mudando gradualmente. As mulheres precisam constantemente estar em treinamentos, mostrando seu valor para que possam ser consideradas no nível dos homens. A Cibele diz que nunca se sentiu desvalorizada. Pelo contrário, sempre foi muito valorizada não pelo fato de ser mulher, mas sim pelas suas competências. A Nora Porra ainda completa dizendo que o espaço de cada um, homem ou mulher, é proporcional ao que se consegue conquistar. Olha que legal. E a Patrícia Tótaro encerra o artigo dizendo acreditar em um mundo que não faça nenhum tipo de distinção. E ela fala, nós do mercado fitness, como formadores de opinião, precisamos dar o exemplo. E que assim seja, a gente encerra o artigo assim. A gente gostou muito de ter produzido esse artigo com a colaboração de tantas mulheres de destaque no mercado fitness. E a gente espera, né, que esse artigo, a exemplo do artigo que foi publicado na edição 48, que você vai encontrar o link nesse artigo aqui também, possa ajudar a valorizar as mulheres no mercado fitness. A gente fez essa edição com muito carinho, trouxe esse artigo especial para celebrar esse mês das mulheres e a gente espera que eles ajudem a fortalecer o valor da mulher no mercado fitness, o valor que ela tem, seja como professora, seja como gestora, seja como consultora. É só você abrir a galeria de autores da Empresário Fitness, você vai ver quantas mulheres nós temos como autoras que são consultoras no mercado, que atuam em posições diferenciadas no mercado. Então, isso precisa acontecer cada vez mais, mas não somente porque elas são mulheres, mas sim por causa da sua competência. E isso vale tanto para mulheres, né, que historicamente sempre foi uma classe que sofreu muito preconceito, mas isso vale para mulheres, mas vale para os homens também, como a própria Noara, uma mulher, falou. O espaço de cada um é proporcional ao que se consegue conquistar, seja homem ou mulher. Então, que esse artigo sirva para valorizar a presença da mulher no mercado fitness. Eu queria perguntar aqui se o Edivaldo Farias ainda está aí. Mestre, está por aí ainda? Dá uma acenada se tiver. Galera, essa é a revista Empresário Fitness, edição 87. Eu tenho uma outra coisa para falar para vocês. Todos os artigos da edição estão liberados. Essa é a contribuição que a gente está dando para o mercado. Todos os artigos estão liberados, não tem nenhum artigo exclusivo para assinante. Todos eles estão liberados porque tem muito conteúdo ali que você pode aproveitar e você vai ter tempo para ler. Então, a gente pede que você, sugere, né, que você leia os artigos, que você comente, deixe um comentário lá no artigo, deixe um comentário no artigo ou deixe um comentário nas redes sociais para que as pessoas possam, primeiro, também ter acesso aos artigos. Segundo, compartilhar das suas opiniões. Deixa a sua opinião pode enriquecer. Cada artigo que a gente traz na revista pode ser enriquecido com a sua opinião. A Elisa Severo aqui está falando muito legal esse artigo e é muito importante nós, mulheres gestoras, termos representatividade como essas super profissionais do artigo. Elisa, é claro que a gente não podia chamar todas as gestoras para falar, a gente não podia chamar todas as consultoras, todas as profissionais mulheres, mas a gente chamou algumas que a gente tem certeza que representou muito bem. A Eliane está falando aí, parabéns pela grande iniciativa. Obrigado, Eliane, ela não seria bem sucedida se não fosse a contribuição de pessoas como você, e eu tenho certeza que elas representaram muito firmemente a classe de vocês, a classe das mulheres. Eu estou aqui procurando alguém para falar, alguma mulher para falar, ou algum colunista da revista. Eu vou chamar a Eliane, deixa eu ver se ela está aqui ainda. Deixa eu ver se o Edivaldo está aqui, se ele vai... Deixa eu ver se ele está preparado para entrar numa live assim de bate-pronto. De novo, todos os artigos estão liberados. Divulga para os seus amigos que os artigos estão liberados, todos. São mais de 20 artigos disponíveis. São mais de 20 artigos disponíveis para você poder se informar sobre essa pandemia, sobre tudo que está acontecendo, soluções e
outros artigos dos nossos colunistas também. Eu vou botar a Eliane um pouquinho aqui. A pegada da live hoje agora vai ser diferente. A gente fez uma hoje à tarde, que depois vai ser disponibilizada para você. Deixa eu ver se ela vai entrar aqui. E eu vou perguntar uma coisinha para ela. A gente tem ainda um tempinho aí para ela falar. Estou só esperando ver se ela se conecta aqui. Se você está deixando da live... Ei, Léo. Eliane, o problema é com o seu telefone. Está dando retorno no seu telefone. É mesmo? Então eu vou falar um pouquinho, vou deixar você falar 2 minutinhos. Dá um recado, você contribuiu com o nosso artigo aqui. Fala um pouquinho para as mulheres. Aliás, deixa primeiro eu falar dele. Não, porque meu som está muito brilhante. Fala você de novo. Tudo que você é no mercado fitness, não é assim para se colocar numa posição superior, não. É para estimular as outras a crescerem também. Fala de novo. Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos, né? Mais uma vez. A gente fez a live à tarde. Acredito que o retorno foi bem positivo. Estou aqui acabando minha aula na faculdade, por isso que eu entrei aqui. Não, já terminei, fica tranquilo. Que a gente está fazendo via aplicativos, né? Com todos os alunos, porque são os meios que a gente tem hoje de continuar trabalhando, dando a nossa aula presencial, mesmo não estando com contato físico. Mas, mais uma vez, eu sou mestre e doutora em Ciência da Motricidade Humana. Meu nicho de mercado é movimento, né? Porque quando a gente fala em movimento, a gente está atuando com qualquer área. Hoje eu sou professora de graduação e pós-graduação, sou personal trainer, trabalho com avaliação morfofuncional, sou autora de livro. Então, literalmente, eu respiro educação física o dia. Vamos lá. Sou presidente da Federação de Profissionais de Educação Física aqui do Espírito Santo. Participo da Comissão de Emancipação do CREF também aqui no Espírito Santo, que apesar de ser carioca, eu estou morando aqui no Espírito Santo. Então, a gente está buscando desenvolvimento maior aqui no estado. Então, a gente está sempre buscando o melhor para a nossa área. Já fui dona de academia, porém, a vida acadêmica me puxou para outros lados. Porém, como eu enviei, a gente realmente percebe uma dificuldade, porém, obstáculos são para serem ultrapassados e passados, né? Então, não é por causa disso que a gente vai deixar de continuar trabalhando e lutando, porque acredito sim que quem busca sempre alcança. E se a gente tem um pouco mais de dificuldade, quando a gente alcança, significa que a gente foi muito melhor. Então, sendo assim, não desistam. As mulheres realmente, como a nossa colega colocou, a gente é multitarefas, então, em decorrência disso, não somos melhores, né? Cada um tem a sua especificidade, o seu valor. Nós não somos melhores do que os homens, nem os homens são melhores do que a gente precisa caminhar um ao lado do outro e entender. Sendo assim, a gente só tem a crescer. Infelizmente, né, reportagens como essa precisam ser feitas para a gente entender o processo feminino. Porém, eu espero que em breve a gente tenha outras formas de entrevistas, de artigos, mas que coloquem da gente estar caminhando junto e não buscando um lugar ao sol, mas que a gente já tenha esse lugar ao sol e cada um entenda o caminho a ser percorrido. Liane, espero que mais uma vez o que você falou sirva de inspiração para quem está escutando. Tá bom? Tá, jóia. Beijo grande, querida. Beijo a todos, gente. Obrigada aí. Eu não sei se o Edivaldo tá aí ainda? Dá para entrar aqui para falar com a gente um instantinho? Deixa eu ver se ele vai atender aqui. Aí eu quero ouvir agora, fazer um contraponto do Edivaldo falando. Vamos ver se ele está pronto. De repente... Deixa eu ver se ele vai entrar aqui. O Edivaldo falando aí. Aqui. Mestre, cadê? Fala. Sabia se estava preparado para entrar de bate-pronto aí, mas tá deitado na rede, né? Tá aí quase já embarcando pro dia de amanhã. Não. Tô aqui na minha casa, tô aqui na varanda de casa. Na rede. Na rede. Tô em rede.
O negócio hoje não é ficar em rede. É ficar em... Eu tô levando a sério isso, pô. Eu tô levando a sério essa história. Ô, mestre, eu te chamei aqui pelo seguinte, não sei se você escutou eu lendo o artigo aqui sobre as mulheres, né? Não, Mas não. eu queria... Quando eu entrei, estava no final. Tá, eu queria que você fizesse assim, eu queria que você falasse um pouco dessa presença da mulher no mercado fitness. Porque eu chamei a Eliane aqui para participar ao vivo, né? E eu queria a sua opinião também. Como é que você vê a mulher no mercado fitness? Olha, bom, falar de mulher é alguma coisa que tem alguma autoridade, porque eu sou cercado delas, né? Eu sou minoria Não, mas na minha... Eu sou cercado delas na minha casa, eu sou minoria. Então, olha só, e no nosso mercado, na verdade, é uma distorção essa história de que num país onde hoje você já tem uma população maior feminina em relação à masculina, é uma distorção e é vamos dizer assim, uma sequela do nosso mercado, que você, por exemplo, tenha na função gerencial, a grande maioria, na função de gestor em academias e centros de fitness, a grande maioria de homens. Isso é uma distorção. Quer dizer, alguma coisa acontece, não vamos imaginar que as mulheres voluntariamente não se habilitam ou não gostam de desempenhar essa atividade. Né? Pronto. Então, isso ecoa em outras áreas do mercado de trabalho, onde você ainda encontra trabalhos iguais com salários diferentes, a mulher sempre em desvantagem. Isso é uma coisa que nós vamos ter que superar. Bom, mas no nosso mercado, onde eu vejo, sim, a grande contribuição feminina, e estou vendo isso agora, há coisa de 10 minutos atrás, eu estava participando de um grupo, eu acho que eu falei aqui na outra live, de um grupo só de gestores de academias na região de Macaé. E eu vi lá o fogo comendo de tudo que é lado, e as pessoas nervosas, e um dizendo que eu vou abrir, o outro que eu vou fechar. E aí eu fiz lá uma colocação, não para apaziguar, mas fiz uma colocação, fiz uma pergunta, né? Porque o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Né? Eu fiz uma pergunta dizendo assim, olha só, estou vendo aqui uma discussão, porque aí o que acontece? Existe uma necessidade em situação de crise de arrumar um culpado. Então começa, é o prefeito que não quer liberar, é o cara da empresa que não quer abrir, isso a gente vai falar até naquela outra live que a gente tem durante a semana e vamos falar disso. Mas o que eu percebi lá? Depois que eu fiz a minha pergunta foi simples. Eu vou até voltar a falar dela nesse nosso outro encontro aí. Fica servindo como spoiler. Eu fiz a pergunta assim, ó, vocês estão discutindo quem que vai abrir, que se o cara da barbearia abrir, eu vou abrir também? Quem vai definir se você vai ou não vai abrir não é você. É se o teu cliente quer ou não que você abra. E perguntei assim, vamos imaginar que você resolva abrir as portas amanhã e entre 20% e 30% da tua carteira de cliente resolva começar a frequentar e pagar. Isso resolve o seu problema? Não. Se não resolve, amigo, a única coisa que você vai fazer quando você abrir é gastar um pouco mais de dinheiro e ainda ficar desmoralizado, porque há pouco tempo nós acabamos de ser enquadrados como profissional de saúde. E aí uma área da saúde que diz respeito a uma definição da OMS, por conta de receita e tal, é um negócio complicado, essa polêmica está muito polarizada, está misturando conhecimento científico com política. Isso está muito difícil no nosso país hoje. Infelizmente, ainda estamos padecendo dessa desgraça. Mas onde é que isso tem a ver com as mulheres? Eu vi nas posições das mulheres, que tem várias lá, que são gestoras, posições sensatas, olhando mais para as pessoas, preocupadas com como é que as pessoas vão interpretar a nossa decisão. Como é que as pessoas estão pensando mais nas pessoas. E a rapaziada pensando muito no dinheiro. E eu não estou dizendo que as mulheres não estão pensando no dinheiro, mas elas sabem que o dinheiro não sai de casa sozinho e entra no teu caixa. Ele vai por meio de alguém. Esse alguém está disposto a isso? Esse alguém está se sentindo seguro para ir na sua academia treinar, trocar suor, enfim, espirrar e ser espirrado, transpirar e ser transpirado? Ou ele vai apenas saber que a academia dele abriu uma porta para ampliar uma situação que já é complicada e que, na verdade, vou pensar duas vezes se essa academia vende de fato saúde. E vi isso muito mais no posicionamento das meninas que estavam lá. E achei interessante. Não pontuei, porque eu falei, se eu falar isso, pronto, eu vou arrumar uma briga com os homens, os caras vão ficar me esperando na rodoviária, se bem que não adianta me esperar, porque eu não vou lá. Mas eu vou arrumar um problema. Mas eu percebi exatamente isso. E eu acho, assim, no mundo corporativo isso já vem sendo discutido há muito tempo,
aquela revista HSM, que é de altíssimo nível, há coisa de 4, 5 anos atrás, ela discutia os atributos que a personalidade feminina trazem para a gestão nas grandes corporações do mundo. Aí dava o exemplo de uma mulher que presidiu a HP e de outras grandes mulheres, CEOs aí de grandes corporações, e mostrando exatamente que as tomadas de decisão, com um toque de bom senso, com um toque de pessoalidade e prestando atenção, essa é uma expressão que não é minha, é de um cara chamado Oscar Motomura, que tem uma empresa onde eu tive o prazer de estudar um MBA em São Paulo. Né? O Oscar Motomura diz assim, as mulheres prestam atenção nas sutilezas. E a diferença entre bom e excelente está nas sutilezas. Entendeu? Então eu acho que o nosso mercado precisa, talvez, de mais pessoas com essa competência, vamos dizer assim. E eu vejo isso muito, muito claro no perfil de algumas colegas que eu tenho aqui no Rio de Janeiro, que têm funções de gestão, né? Ou de donas mesmo, de alta gestão, ou pessoas com função de coordenador, de gestor de unidade, enfim, que são mulheres. Eu vejo nelas um toque sem perder, há que endurecer-se, mas perder a ternura jamais. Elas demitem, admitem, fazem tudo isso, mas fazem isso de uma forma mais humanizada. Mestre, entendeu? E essa sua sutileza que você mencionou aí está no seu artigo, que eu já mencionei aqui durante a live. Isso. Falando sobre sagacidade, que eu vou pedir para você falar na live que a gente vai fazer. A live é quarta-feira. Quarta-feira. É quarta-feira, dia 1º, tá? 1º de abril, Ah, é verdade? Não é mentira, não. É um dia antes do meu aniversário, né? Eu fiz a confusão aqui quando eu te comuniquei, mas depois eu já corrigi. É dia 1º de abril, não é mentira. 15 horas, a Edvaldo vai estar com a gente falando aqui. Mestre, obrigado pela sua colaboração aí, tá? Valeu. Tudo de bom. Quarta-feira a gente vai estar junto de novo. Um abraço grande, tá, cara. Fica com Deus. Um Parabéns pelo trabalho. Obrigado, mestre. Tudo de bom. Tudo. Pessoal, finalizando aqui de novo, falando para vocês. Todos os artigos estão liberados. Todos os artigos estão liberados para você poder consultar, ler. Tem tempo de sobra aí para ler. Tem gente que está trabalhando muito, mas tira um tempinho para se atualizar. A gente tem falado muito isso. Esse tempo é para você aproveitar para se atualizar também. Tem mais de 20 artigos para você ver, para você ler. Tem artigo que traz soluções práticas para esse momento de pandemia. Tem outros artigos que vão ajudar na sua gestão quando você voltar a operar normalmente. Não deixa de ler. Deixe seus comentários nos artigos. Isso enriquece muito o artigo. Dá um feedback para o colunista e ajuda outras pessoas a terem uma visão ampliada também. Você amplia a sua visão lendo o artigo, ajuda outras pessoas que leram o artigo com seu comentário a ampliar também e dá um feedback positivo para o nosso colunista. Ok? Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência. www.revistaempresariofitness.com.br para você ler a edição 87, que está totalmente liberada. Acabei de falar o site, vou falar aqui de novo. Sene, vou digitar aqui, ó. Opa, não está entrando para eu digitar. www.revistaempresariofitness.com.br, tá lá, você vai acessar o site e vai ver todos os artigos lá da edição, ok? Se tiver alguma dúvida, me chama aqui no inbox aqui do Instagram. Tem o nosso WhatsApp lá na bio. E também, se você não recebeu as lives da semana passada e quer receber as que vão ser feitas essa semana, se cadastra no link da bio também, que você vai receber todas as lives que foram feitas, que a gente vai fazer ainda. Ok? Obrigado, Elisa, pela observação aí. A gente espera que vocês estejam gostando dessas lives aí. E tem muito mais essa semana a programação também, tá? Muito sensacional. Eliane, obrigado pelo carinho de sempre. Um abraço. Gente, abraço a todos. Boa leitura para vocês. E até a próxima.